Olá, gente, eu sou o maestro Hamilton Godoy, sou pianista e tenho uma orquestra, a Orquestra Sinfônica Pop Arte Viva. Desenvolvo com ela uma série de trabalhos e eu venho aqui hoje mostrar para você, ou demonstrar para você, o trabalho de um arranjo musical. Como é que a gente faz? Como é que é o processo de um arranjo musical? Espero que vocês gostem. Então, gente, hoje eu quis trazê-los aqui comigo na elaboração de um arranjo. Essa é a nossa conversa de hoje. Eu fiquei pensando o que fazer, como fazer, e achei que vocês estando comigo nesse processo criativo que acontece quando a gente faz um arranjo, vou procurar ser o mais objetivo possível para mostrar este encaminhamento, como as coisas acontecem, a inspiração da gente, como vem e tudo mais. Eu escolhi aqui uma música de um compositor que é uma referência para a música popular brasileira, que é Antônio Carlos Jobim, né? E o seu parceiro de sempre, Vinícius de Moraes, que sempre esteve com ele, mas como nós não vamos usar o lado poético hoje, vou me ater à parte musical, que é do Antônio Carlos Jobim. Ele criou, ainda no final da década de 50, ele deu início a não diria um movimento, mas uma nova estética para a música brasileira, que teve um nome de Bossa Nova, né? Então esse processo, que começou ali, acabou extrapolando as nossas fronteiras e levou o Brasil para o exterior, e até hoje ainda é uma música muito respeitada. A música brasileira é muito respeitada por essa chamada Bossa Nova. E o Jobim, quando começou, fez uma música chamada Chega de Saudade, que acabou se tornando também a referência, né, dessa nova estética, Bossa Nova. Então, como instrumentação dessa orquestra, eu tenho a base toda. O que eu tenho na base? A base ali eu tenho o piano, a guitarra, o contrabaixo, a percussão popular, bateria e o tímpano, que é o instrumental da percussão sinfônica, né? Tem o instrumental de cordas, onde eu tenho o violino, viola, os violoncelos aí presente. E tenho, digamos, as madeiras ali, onde eu tenho flauta, saxofone e clarinete, né? Então eu tenho 5 saxofones que são distribuídos por esses instrumentos. Tenho 3 trombones que são distribuídos também, entre eles trombone tenor e trombone baixo. Tenho 3 trompetes que todos tocam flúgel, trompete e flúgel. E tenho na frente, eu tenho um oboé, um fagote e uma trompa. Então tudo isso totaliza dentro da orquestra 36 músicos comigo. Então 35 músicos mais o maestro. Essa é a Orquestra Sinfônica Pop Arte Viva. Olá, eu sou Fred Godoy e sou pianista da Sinfônica Pop Arte Viva. E como o maestro falou, essa orquestra tem características bem diferenciadas de uma orquestra tradicional. A começar pela base, que ela tem piano, baixo, bateria, guitarra, percussão popular. E o que ele comentou sobre os saxofones é muito legal, porque os saxofonistas, pela versatilidade de músicos populares que são, eles também tocam as flautas. Então você, além dos saxofones, você tem as flautas, flautim, clarinete e sax soprano. Os trompetes também têm uma versatilidade, porque além dos trompetes, eles também tocam flúgel, que é um trompete mais aveludado, com timbre um pouquinho mais suave. Diante dessas possibilidades de som e cores, que são esses brilhos que cada instrumento diferente tem, o arranjador ele tem um espectro maior do que pode acontecer dentro da produção que ele vai fazer para aquela orquestra. Ele consegue explorar combinações de instrumentos, ele consegue explorar sons diferentes, apoios diferentes, a base vai estar sempre sustentando a parte rítmica, que é a característica principal de uma música popular. Vocês vão poder acompanhar nas próximas aulas como essas distribuições são feitas, aproveitando cada característica de uns instrumentos. Os saxofones, ora tocando flauta, ora tocando saxofones. Os trompetes, ora tocando flúgel também. E dentro de um arranjo particular, você pode explorar e dar destaque a outros instrumentos, como o oboé, o fagote, a trompa, porque a música popular permite essa exploração de todos os instrumentos de uma orquestra. Essa é a característica principal da Sinfônica Pop Arte Viva. E agora vamos ver o arranjo que o maestro preparou para vocês. A introdução, na verdade, é como se nós imaginássemos, né, uma casa, né, com seu jardim, aquilo que você vai introduzir na sua casa, na sua residência. O que eu vou fazer naquele jardim, né?
Então, este jardim, o arranjador, pelo seu processo criativo, acrescenta aquilo que ele acha importante, antes de chegar na casa, ou seja, na melodia da música. Então, Chega de Saudade. Eu imaginei uma coisa muito simples, primeiramente porque esta música ela é uma referência para a cultura nacional, né? E às vezes a simplicidade fala mais do que o maior número de palavras possíveis, né? Então, eu imaginei uma introdução nesta música apenas com aquilo que caracterizou a bossa nova, o seu ritmo, né? Uma marcação rítmica, né? Trazida e levada pelos instrumentos de ritmo da minha orquestra. E este ritmo, um tamborim e uma bateria. Num andamento médio, que eu considero assim, que seria o ritmo. Mais ou menos assim. 1, 2. Essa introdução é muito genial. Ela é só a percussão. Ela fica tac, tica, tac, tica, tac, tica, tum, tum. Só esse som, só esse sambinha, é a característica principal da bossa nova. Ela já te leva, ela te remete ao Rio de Janeiro. Ela te põe em 1960. Aquele conforto da época, quando o Brasil começou a brilhar também para o mundo afora. Tá tudo nessa introdução. Não tem outro instrumento de harmonia, não tem instrumento de melodia, é apenas a bateria e a percussão. Fazendo esse catá, catá. Ó, se você escutar, não te leva, não te coloca lá no Rio, hein? Você não vê o calçadão de Copacabana? Olha lá, tá, catá, tá, tum. E aí você só prepara pro filé mignon que vem a seguir. Como eu falei de andamento, eu queria mostrar um aparelho para vocês, que às vezes aparecem propagandas e tal, que as pessoas acabam não falando do que se trata, que é esse objeto aqui. Esse daqui ele tem um nome chamado metrônomo. O que ele é? É um marcador de tempo. Ele marca o tempo que você quer, que você vai utilizar na música, num andamento mais rápido ou mais lento. Então, se eu quiser um andamento mais rápido que esse, por exemplo, que eu estou fazendo, digamos que eu estivesse num ritmo mais ou menos. Quero mais rápido. Eu abaixo esse pêndulo dele. Esse andamento, então, se apressa. Para que vocês tenham uma ideia da marcação, é como se você chegasse aqui no 60, você está na marcação exata do segundo. 60 segundos, 60 batidas por minuto, né? Então é como se fosse 60. Então você quer o número 70, 72. Essa música deve estar aproximadamente em torno de 72. Isso aqui é o andamento do metrônomo. E o metrônomo então é utilizado às vezes para a gente definir o que seria a pulsação, né, de uma música. Voltando, depois dessa introdução, o que nós temos? Nós temos uma introdução que é feita com a simplicidade da melodia também, aquilo que mais caracteriza. Eu juntei ali as flautas, o oboé e os clarinetes, e fiz apenas o ritmo e o clarinete e o oboé, tocando a parte original da melodia. Que a melodia é assim, né? Isso aí trazido, então, junto com os ritmos, que seria essa introdução das flautas e oboé. Ficou assim. Então, agora para que vocês tenham uma ideia, eu vou mostrar como funciona quando você, como maestro, está em frente a uma orquestra, com toda aquela instrumentação presente, aqueles maravilhosos instrumentos presentes de seus músicos, né? E uma partitura do maestro, como se apresenta. Então aqui tem o nome da música, aqui tem o nome do autor, aqui os instrumentos. Nós temos aqui um por um, né? O piano, aqui você tem a flauta, o oboé, o clarinete, e assim vai descendo até o final das coisas que estão, né? As partituras, essa introdução que eu falei, a parte rítmica que aqui está, em 4 compassos aqui, 1, 2, 3, 4. Depois eu posso até falar a respeito do que é esse compasso. E aqui a entrada das flautas, o oboé, que tal. O maestro tem a visão desse perfil de toda a orquestra, né, do que está acontecendo. E aqui entrará
um novo acontecimento que tem. O instrumento de solo que eu escolhi para fazer o solo dessa melodia é um instrumento com fagote, pouco utilizado para esse tipo de comportamento musical, mas eu senti que o fagote ali seria o melhor instrumento para fazer essa exposição do tema original, que é o... Então ele faz isso e a orquestra então aos pouquinhos começa a se inteirando nesses acontecimentos. Começa com as cordas, no agudo, dando um colorido e tal. E a música eu pretendi fazer um crescendo com ela. Eu vou acompanhar esse crescendo com vocês aqui, nesse momento. Então, essa entrada da música tem o fagote, né, como solo, o acompanhamento das cordas, né, e preparando também, durante esse período, de 8 compassos, né, que seria essa exposição do tema. Depois a orquestra começa a entrar. Essa escolha do fagote foi de uma felicidade única, né? O fagote, que é esse instrumento pouco conhecido, ele tem esse timbre um pouquinho mais grave, tá vendo? Mas a pronúncia dele é como se ele realmente falasse. Ele tem esse som meio pó, pó, pó. Se você pegar a letra, vai minha tristeza, pó, pó, pipó, pó, pó, pipó. Você praticamente escuta o instrumento cantar essas palavras. É muito interessante quando você presta atenção na característica do instrumento e a forma como a Mills colocou ela dentro do arranjo para expor o tema logo de cara. Isso é muito legal. E as cordas elas vêm de contraponto com o que o fagote está tocando. O fagote está no grave, pó, 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 e as cordas vão no agudo, preenchendo outra camada de som. Mas vale a pena prestar bem atenção nessa pronúncia e no canto que o fagote tem. E o maestro também comentou que ele vai fazer um crescendo no meio da música, ele vai trazer a música com ele. Essa parte onde ele trabalha a dinâmica, que é a alma de uma orquestra, e o maestro ele expõe essa alma na forma como ele conduz os músicos a fazer a música mais forte, mais vibrante ou mais calma. Depois dessa introdução, a orquestra começa a acompanhar esse movimento do maestro, essa vibração que ele faz à nossa frente. Então, enquanto a gente toca, a gente também presta atenção no momento que ele conduz a música para esse crescendo. Vamos voltar agora na explicação do maestro que você vai entender melhor. Cada um dos músicos tem a sua parte individual, né? O maestro está com isso, por exemplo. Aqui está a parte de trombone, né? Onde ele vai... Esta é a parte dele, isoladamente. O maestro está com um todo e ele tem a sua parte única que vai executar. Vai ficar parado no começo, alguns compassos, aquele passo, 40 compassos de pausa sem tocar, 4 compassos sem tocar, depois ele ataca aqui à frente. Aí começa a tocar a partir daqui. E aqui a música então se apresenta na sua totalidade. Aqui toda a fotografia que o maestro tem, onde ele é obrigado, um exercício incrível, de enxergar o que está acontecendo a todo instante, a todo momento. Esses 40 compassos que o trombone fica sem tocar é o que a gente chama de compasso de espera. Esse é um termo muito usado, inclusive fora da orquestra. Muitas pessoas falam no seu dia a dia, na sua vida pessoal, profissional, ficamos em compasso de espera, vendo o que ia acontecer. Compasso de espera é exatamente isso. Você tem uma marcação na partitura que indica quanto tempo ele fica sem tocar, esperando. Só que ele não fica parado, ele fica contando. Porque se ele perder a conta, ele perde a entrada da música. Então ele fica 1, 2, 38, 39, 40, pega o instrumento e toca. Esse é o compasso de espera. O músico não está o tempo todo tocando. A base está. Quando chega o seu momento, ele pega o instrumento e toca. Esse é o compasso de espera, é isso que o trombone fica esperando até o momento dele tocar. Muito bem. Voltando então, após a introdução ao começo da exposição do tema, tem mais ou menos assim esse resultado. Então escutem esse início.
Na exposição, depois dessa introdução inicial, eu faço uma aproximação musical com as flautas, novamente, que eu utilizei na introdução, fazendo a segunda parte da exposição da música. Ouça só a diferença como ficou, ou como a coisa começa a crescer depois do fagote, a entrada das flautas. Bom, as flautas vieram no começo da música expondo a introdução. Depois veio o fagote iniciando o tema, e agora elas vão retornar à música como se elas se estabelecessem uma conversa entre fagote e flauta. A diferença que eu acho bacana que o maestro fez foi que no começo, nessa introdução, as flautas vêm em uníssono, elas tocam exatamente a mesma coisa. Acompanhe aqui na partitura. Olha só como elas estão escritas na mesma região. Ouve o som. Parece só um instrumento tocando, mas são várias flautas, ela ganha mais corpo. Ó. Exatamente isso. Agora, na volta da conversa com o fagote, depois que o fagote cantou as palavras da música no seu instrumento, as flautas elas vieram harmonizadas, cada uma tocando uma nota diferente dentro da harmonia da música, mas expondo o tema como uma conversa com o fagote. Olha só agora como elas estão soando. Você consegue reconhecer todas essas flautas participando com suas notas diferentes? Ela dá mais brilho, ela dá mais colorido para esse momento de conversa entre um instrumento solista para instrumentos que estão harmonizando. Olha que bonito que o maestro fez. As cordas numa orquestra diz que é a alma da orquestra, né? Que ela é uma beleza, aquele som maravilhoso. Eu procurei trabalhar com elas, não só colocando as cordas como apoio, mas com desenvolvimento também técnico, um desenvolvimento assim musical, que ela tem uma presença assim marcante, né? Eu acho que tem momentos assim magníficos no arranjo que vocês vão perceber que a orquestra tem um brilho muito grande e tal. E fica um diálogo muito interessante, a orquestra de cordas e os sopros da orquestra. Eu acho que modestamente fui feliz na execução desse arranjo. É verdade. O maestro realmente foi muito feliz na utilização dessas cordas nesse arranjo. As cordas na Sinfônica Pop Arte Viva são os violinos, violas e cellos. E eles ocuparam um espaço muito especial. Presta só atenção comigo agora. O fagote, ele expõe o tema de uma forma grave, falando a música. Enquanto isso, as cordas ocupam a região dos agudos. No segundo trecho, ele altera. No momento que as flautas, que são instrumentos agudos, começam a expor a sua parte do tema, as cordas vêm e ocupam a região do grave. Olha só que bacana o efeito que isso aqui dá. Acompanha comigo. Ó, fagote no grave, cordas no agudo. Certo? Agora vai inverter. Presta atenção nas flautas e as cordas no grave. Essa é a conversa que ele está falando. Essa foi a forma magistral que ele conseguiu colocar as cordas junto com o instrumento de solo. As flautas junto com as cordas dando apoio.
e realmente você percebe pelo som que elas são a alma de uma orquestra. Elas dão todo esse corpo, dão todas essas cores e possibilitam essas conversas entre o instrumento, levando o ouvinte nesse momento, nessa onda, que é a música da Bossa Nova, que lembra esse mar do Rio de Janeiro. Tem o fagote e a trompa solando, que estão aqui na marcação do maestro, ó, fagote, trompa, e aqui as cordas, que entram as cordas, uma escala bonita, como está colocando já um pouquinho mais com a presença, e assim também, na sequência, as flautas, que já começa junto com os naipes de saxofone também, dando um pouco mais de grandiosidade ao arranjo. Então o arranjo está crescendo, ele está num crescendo, e a música vai dentro desse engrandecimento. Ouça um pouquinho mais essa continuidade dela. Dentro desse crescimento, agora eu vou entrar com os metais. Lembra aquilo que eu falei, aquele trombone que ficou 40 compassos parado? Então agora é a hora que os metais vão entrar, junto com o trombone e os trompetes, dando um posicionamento mais presente à música. As cordas vão crescer com uma escala e aí entra o que seria os metais. A música nesse processo de crescimento, né, a orquestração vai tendo o que seria esta grandiosidade presente. Essa foi a minha ideia, né? Então, inserindo novos acontecimentos. Então, aí é que é o trabalho de arranjo, com novas frases que não pertencem à melodia, mas estão presentes no arranjo. Então, isso foi pensado pelo arranjador, assim como eu, como outros colegas que também pensam de coisas diferentes. Então, durante esse passeio musical pela música do compositor, você vai acrescentando novos elementos, né? Assim funciona o arranjo. Bom, sobre isso que o maestro falou, em novas linhas, novas frases que eles escrevem para os músicos tocarem, elas são um pouco diferentes da linha tradicional da melodia. Repara só que se você for cantar a música junto, pode ser que a métrica da letra não caiba naquilo que o músico está tocando. Nessa segunda parte, onde entram os metais, eles tocam o seguinte, ó. Pá, 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 to, ta, ta, pá, do, da, porerorerorira. Aí o sax entra, fazendo também uma quebra de melodia. Depois volta. Se você for cantarolar em cima disso, é capaz de soar meio estranho, mas a música instrumental ela possibilita esse tipo de mudança de melodia, de frase da melodia. Mas se ela voltar, que coisa linda. Que coisa louca. E entra um sax. Pois há menos peixinhos no mar. Mas isso só a música instrumental possibilita. Sai um pouco da métrica da música, traz mais colorido, fica mais bonito e se torna um trecho mais interessante de você escutar. Ouve só, ó. Olha agora. Mudou. Ó. Agora o sax, ó. E volta. Pronto. Aí entrega de novo a música.
O maestro realmente ele faz umas escolhas que valorizam muito, além do instrumentista, a música que já é incrível. Dentro desse processo de surgimento de novos instrumentos, né, a música chega ao seu final na primeira exposição, né, com esta apresentação do tema, né, do compositor dentro de todos esses desenvolvimentos. Nessa aula, o maestro vai falar sobre o músico improvisador. Acompanhe aí. Até que entra um novo personagem, que é o músico improvisador. Então, em cima daquele processo de evolução da melodia que aconteceu, ele vai chegar e fazer uma criação sua. Então, isso é totalmente o músico improvisador que cria. Isso não está escrito. Então, o que está escrito ali é o guia harmônico, que são os acordes que assim aparecem numa música. Então, essa sequência de acordes que eu fiz são os acordes que a melodia estaria presente sobre ela, aonde o improvisador então fez a sua criação. Eu vou só repetir, mostrando esse exemplo aqui, ó. Como se fosse mais ou menos isso. Pá, jó, ré, pá, Então, esta é a sequência harmônica que a melodia original acontece, que é o chega de saudade, aonde houve aquela toda a parte orquestral que executou a melodia e o improvisador então veio e trouxe a sua criação. Então toda esta marcação que a chamada seção rítmica vai conduzindo quando a música vai sendo apresentada, ela é exemplificada ou tem este guia chamado guia harmônico que está assim inserido nas partes. O improvisador, quando chega para fazer a sua contribuição, é em cima dessa harmonia que aqui está inserido que ele traça o seu caminho, as suas novas criações que aí estão. Neste momento, é a exposição do tema, é como se fosse a própria melodia executada, porém, não com a sua forma original, mas sim como uma forma improvisada. E assim é o trabalho do músico. Vamos ver. É aí que entra o músico improvisador. Ele vem contar a sua versão da música. Na Sinfônica Pop Arte Viva, a gente tem essa oportunidade dentro do arranjo e da formação do grupo de tirar o seu instrumento da sua sessão
e colocá-lo de uma forma solista em determinado momento. E é isso que o improvisador faz. Ele conta o seu ponto de vista da música. Aquele guia harmônico que o maestro mostrou é como se fosse o contexto que a base dá ao solista. Então a gente faz o acompanhamento, mostra qual é o assunto e ele vai e dá a sua versão da música. No original, como o maestro cantou, a minha tristeza, essa é a história da música. Mas a hora que o Daniel vai, ele conta o seu ponto de vista, o como ele escolhe e o que ele entende daquele momento e conta dessa seguinte forma. Pessoal, nessa aula agora, o maestro vai falar sobre a exposição do tema novamente, como ele termina o arranjo, e uma coisa muito especial que eu acho que é o maior barato nessa Sinfônica Pop, que é a forma como ele conduz a dinâmica da música na sua regência. Acompanhe só. Então, depois desse processo da exposição, eu retorno naquela explosão novamente. Lembra aquela explosão dos trombones, quando eu falei depois dos 40 compassos? Então a música volta exatamente aí, com a orquestra fazendo o que seria uma participação assim, mais forte. Aquela retorna aqui, naquela entrada dos trombones, conforme eu falei, havia falado daquela outra, e a música então tem o seu desenvolvimento, com a orquestra então colorindo, que seria essa parte, já um pouco mais forte, uma presença dos próprios músicos, eles tocam um pouco mais forte, porque eu peço nesse momento que ela seja um pouco mais marcante, porque eu estou caminhando para o final da canção. Agora é a hora mais bacana. É a forma como a gente enxerga o maestro. E acompanhar o Hamilson regendo é uma coisa muito especial. É a parte. A gente está lá no palco tocando, mas existe o maestro regendo. A forma como ele conduz a música, como ele conduz os músicos, como ele segura a dinâmica da música na mão e a gente acompanha o que a música vira, está tudo na regência dele. E não é uma regência tradicional. Ele vive a música. Ele expõe a música na regência. E a gente só acompanha aquilo lá. Quem tiver a oportunidade de assistir vai ver como você ouve a música de uma forma diferente, só prestando atenção na forma que o maestro conduz. É a coisa mais deliciosa que tem. A gente toca, olha para a parte, olha para o maestro, olha para a parte, olha para o maestro. E assim ele vai levando. Se ele quer mais forte, ele vai. E ele dança, ele grita, ele vai, e a orquestra vai junto. É uma experiência única estar no palco sob a regência do Hamilson Godoy. Essa é a importância do maestro. Essa é a sua principal função. Ele expõe essa dinâmica, ele carrega os músicos e a música para um encontro, que vira esse som que as pessoas escutam, essa música maravilhosa. E é no gestual do maestro que você encontra, acho que realmente a real interpretação do que é a música que você escuta. E no nosso caso, que a gente toca. O maestro acaba sendo a cara daquele som.
neste final da canção, novamente aqui chegando, né, eu aqui busco fazer uma mostra musical aqui que como uma homenagem a esse grande compositor que foi o Antônio Carlos Jobim. Eu peguei algumas células, né, de trechos assim de suas canções, né, de sucesso, né. No final, a primeira canção que aparece, que vocês vão ver, é Águas de Março. Veja só. Na sequência, emendando com Águas de Março, eu jogo uma outra canção de muito sucesso dele, que é Samba de uma Nota Só. Veja só. E para culminar, no final de todos eu toco um grande sucesso do Antônio Carlos Jobim, que o mundo todo tocou, cantou, até hoje toca, que é A Garota de Ipanema. E no final, evidente, uma grande explosão num acorde sustentando e reverenciando este grande compositor, Antônio Carlos Jobim. Fizemos até agora fragmentado, agora eu gostaria que vocês ouvissem esse arranjo numa batelada, como a gente diz assim, de uma vez só, toda ela, desde o seu início até o final, para que tudo isso que eu falei, de uma certa forma, seja apreciado agora, sem muita conversa, apenas auditivamente.
Então, gente, esse foi um momento muito feliz, espero que vocês tenham gostado de nossa primeira conversa que tivemos a respeito, né? Eu vou encerrar essa apresentação de hoje e vou tocando com um tema meu que deu o nome de Fronteira.